Nós temos a necessidade de acessibilidade para pessoas que são deficientes auditivas, usuárias da língua brasileira de sinais. E, nesse caso, nós identificamos tais pessoas como sendo pessoas surdas, usuárias da língua de sinais. Há necessidade realmente dessa acessibilidade. Diante disso, esse público-alvo, que é o público da área da surdez e que requer acessibilidade, eles querem que os tradutores e intérpretes de Libras sejam pessoas com formação. E no Brasil existe essa formação através do curso do Letras Libras, né, ou Letras Língua Brasileira de Sinais, ou Língua Portuguesa, que estão em várias universidades federais e também já algumas particulares. Essa formação é importante para que a pessoa ela conheça as técnicas de tradução, né, as teorias de tradução e também de interpretação. Há um campo vasto para isso. Então, esses intérpretes ou tradutores que são formados são os que conseguem atender de uma forma, podemos dizer até satisfatória, a esse público. Então, o trabalho de Libras no Brasil está crescendo aos poucos. Por quê? Porque nós temos que ver que é muito recente essa questão da acessibilidade ao povo surdo. Por exemplo, a Lei de Libras ela se deu em 2002, na Lei 10.436, que reconheceu a língua brasileira de sinais como meio de comunicação da comunidade surda. E depois, em 2005, veio o decreto 5626, que começou a falar sobre quem seriam os professores da língua brasileira de sinais, quem seriam os tradutores, onde foram colocadas algumas especificidades com respeito a cursos, formação e assim por diante. Bem, então, 2005, nós estamos em 2017, são 12 anos. Em 12 anos, a gente pode dizer que, em termos históricos, é muito pouco tempo. Então, a categoria dos tradutores e intérpretes de Libras estão na construção, estão em fase de construção. Estão começando a se estabelecer alguns critérios, algumas diretrizes com respeito a esse trabalho. Hoje nós temos mais de 800 tradutores e intérpretes de Libras nas instituições federais, no Brasil inteiro, né, por meio dos concursos que foram abertos para esses tradutores. Entretanto, a maioria dos tradutores e intérpretes de Libras nos concursos entraram como nível médio, né, solicitando uma proficiência em Libras. Então, nós temos tradutores e intérpretes de Libras nas instituições federais que têm formação acadêmica, nível superior, e os que não têm. Né? Então, há esse universo. E é claro que a categoria está discutindo, estão fazendo reuniões com o objetivo de que realmente esse trabalho seja bem feito. Agora, propriamente dito, sobre o trabalho da tradução, traduzir para a língua brasileira de sinais é o mesmo que traduzir de uma língua oral para outra língua oral. Entretanto, a língua de sinais ela tem uma modalidade diferente, que é a modalidade visoespacial. Então, além da pessoa conhecer a teoria ou as técnicas de tradução entre as línguas, né, ele precisa entender que ele tem uma modalidade diferente, a língua de sinais. E aí, a língua de sinais é uma língua natural, é uma língua que tem sua própria estrutura gramatical, tem a sua sintaxe, tem tudo. Então, a pessoa que se dispõe a trabalhar como tradutor e intérprete de língua de sinais, ele tem que conhecer todo esse universo, tanto o universo da área da tradução, como a modalidade da língua e a própria língua de sinais. E a questão cultural também, porque quando se faz uma tradução em qualquer língua, existem elementos que não podem ser descartados. O contexto histórico-social, né? Entender também quem é o autor do texto, né? Qual é vamos assim dizer, a intenção daquele autor, né? Como é que se faz essa tradução, como é que se atinge ao público-alvo, como é que se faz essa tradução, se vai ser uma tradução que vai contemplar o público, sendo, vamos assim dizer, usar essa palavra entre aspas, fiel ao público, ou ser fiel ao autor, né? Ou ser fiel a ele mesmo como tradutor, né? Porque tem a questão que passa pela compreensão do texto e ele vai reconstruir o seu novo texto para o público. Então, é um processo realmente muito interessante. O processo tradutório é um processo que requer
não apenas conhecimentos para se realizar esse trabalho, mas é importante que a pessoa tenha experiência e seja alguém que esteja envolvido nas comunidades que ele se propõe interpretar, a comunidade de ouvintes e a comunidade surda. Todos os eventos são desafios, e esse é um desafio também. Por quê? Porque ele traz conceitos, né, que não são necessariamente os conceitos do signo linguístico usado normalmente no dia a dia. Então, vamos dar um exemplo. Fala-se sobre a questão do cuidado. Ora, a palavra cuidado, ela tem vários sentidos. E aí o sentido do seminário tem que ser entendido para poder se passar essa informação. Talvez não necessariamente um sinal específico da palavra cuidado, mas qual é o conceito, né, que o seminário está trazendo para que isso seja transmitido. Então, os grandes desafios dos tradutores é eles terem com antecedência o material para que eles possam estudar esse material, terem as referências e as dúvidas que eles tiverem, discutirem entre si como equipe de tradutores, ou até mesmo conversar com os palestrantes, ou conversar com a organização do evento, para compreender bem esses conceitos. E aí passar essas informações de forma tal que realmente aquilo que o seminário pretende passar seja realmente entendido pelo público surdo.